O corpo de Moisés, envolto em mistério e alvo de uma disputa espiritual entre o céu e o inferno, permanece como uma das passagens mais intrigantes de toda a Escritura. Poucos temas carregam tamanha força simbólica e espiritual quanto a pergunta, que ecoa entre estudiosos, crentes e até o próprio inimigo de Deus: por que Satanás disputou o corpo de Moisés? A morte desse profeta não foi como a de outros homens. A Bíblia declara com clareza solene que foi o próprio Deus quem o sepultou. Não houve velório, nem cortejo fúnebre. Nenhum homem o carregou nos ombros, nenhuma pedra marcou seu descanso. No final, o livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6, afirma: e o Senhor o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, porém ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Essa ausência de túmulo não é um mero detalhe geográfico. É um sinal silencioso de que há algo maior envolvido. Um código espiritual oculto nas sombras da história. O fato de Deus mesmo enterrar Moisés, sem testemunhas, sem honrarias humanas, revela o cuidado divino com aquilo que é sagrado. Esse gesto foi mais do que um ato de honra, foi proteção. Proteção contra os olhos humanos, contra a idolatria e também contra as intenções sombrias de um reino espiritual em guerra contra a luz. O mistério do corpo de Moisés não está apenas na sua ausência física, mas no que ele representa. Um corpo que tocou o monte da revelação, que andou entre o fogo da presença divina, que ouviu a voz do Eterno ecoando entre relâmpagos e trovões. Moisés não era um homem comum. Nascido em tempos de decreto de morte, foi salvo pelas águas do Nilo e criado entre os muros de um império pagão. Abandonou a glória do palácio para sofrer com seu povo. Escolheu o caminho do deserto, do silêncio e da obediência. Subiu monte sozinho para encontrar-se com Deus, desceu com mandamentos que moldariam séculos de fé. Quando falava, o povo tremia. Quando orava, o céu respondia. Quando intercedia, o juízo era adiado. A Bíblia afirma que ele morreu com 120 anos de idade, mas os seus olhos nunca se escureceram, nem se abateu o seu vigor. Conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. Um homem que terminou seus dias com a mesma força com que os começou, cujo espírito ainda carregava o brilho da glória que um dia o envolveu no Sinai. Não era um corpo qualquer. Era o corpo de um homem que viu Deus face a face e viveu para contar. Essa singularidade acende a suspeita de que o seu corpo possuía valor não apenas para a terra, mas para os céus e para os abismos. A disputa espiritual em torno do corpo de Moisés não nasceu do acaso, mas de uma intencionalidade cósmica. O inferno queria o que Deus escondeu. A pergunta não é apenas onde está a sepultura de Moisés, mas o que ela simboliza. Um lugar vedado ao homem, inacessível ao inimigo, preservado pelo próprio Criador. E se o esconderijo desse corpo fosse, na verdade, um santuário inviolável entre o tempo e a eternidade? A Escritura silencia sobre o momento exato da morte. Não há lamento, não há choro registrado, não há sequer menção de testemunhas. Tudo se encerra com uma frase, quase fria, mas carregada de poder. E morreu ali Moisés, servo do Senhor. Apenas isso. Um homem que guiou uma nação por 40 anos, que conversou com Deus como um amigo, tem sua partida resumida em um versículo. E ainda assim o mundo espiritual tremeu. A decisão divina de esconder esse corpo aponta para algo que ainda não compreendemos completamente. Talvez para evitar a idolatria. Talvez para proteger um propósito futuro. Talvez como sinal de que alguns segredos pertencem somente ao Senhor. Moisés não entrou na terra prometida com seus pés, mas o corpo que não pisou Canaã tornou-se símbolo de uma promessa maior, um descanso que não é geográfico, mas eterno.
A ausência da sepultura nos lembra de que há histórias que Deus encerra sem dar todas as respostas. E quando o céu se cala, é porque algo ainda está por ser revelado. E enquanto o corpo de Moisés permanecia guardado, algo acontecia nas regiões invisíveis. Uma presença se aproximava, não para chorar, mas para reclamar posse. O próximo passo não aconteceria entre homens, mas entre principados, pois o silêncio do vale seria quebrado por um confronto celestial. O confronto silencioso. Quando o silêncio da terra já havia selado o destino de Moisés e seu corpo repousava em lugar conhecido apenas por Deus, um novo movimento começou nos bastidores do invisível. Não houve terremoto, nem som de trovões, mas uma presença antiga, astuta e rebelde se aproximou. Satanás não veio para prestar homenagens, tampouco para chorar a morte de um servo de Deus. Ele veio para reivindicar, porque na lógica do inferno, onde há legado, há interesse, e onde há santidade, há oposição. A Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 9, lança luz sobre um evento velado aos olhos humanos. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." A disputa não foi alegórica, foi real. Um conflito travado não com espadas, mas com autoridade. Não com gritos, mas com uma sentença celestial. O corpo de Moisés, escondido na terra de Moabe, tornou-se palco de um embate entre luz e trevas, entre direito e usurpação. Satanás sabia o que aquele corpo representava. Mais do que carne e osso, ele via um símbolo, um testemunho vivo da fidelidade de Deus, um instrumento da aliança, alguém que havia tocado os céus com sua intercessão. Mas qual era sua acusação? Que Moisés não era digno, que suas falhas o desqualificavam. Afinal, foi Moisés quem matou um egípcio, quem hesitou diante da sarça, quem desobedeceu ao golpear a rocha. Para o acusador, isso bastaria para questionar sua herança. E ali estava ele, diante de Miguel, tentando usar o peso do passado para sequestrar o futuro. Mas Miguel não se rendeu ao jogo da argumentação. Ele não apresentou defesa nem contra-ataque, apenas declarou: "O Senhor te repreenda", porque naquela disputa o mérito não estava em jogo. Estava em quem tinha a última palavra, e essa palavra pertence ao Deus Altíssimo. Miguel, o arcanjo que se destaca nas Escrituras como defensor do povo de Deus, não agiu com independência, mas com submissão. Seu silêncio verbal era grito espiritual. Ele sabia que a autoridade não estava no volume da voz, mas na origem do comando. Essa cena nos ensina que nem toda guerra é travada com barulho. Algumas batalhas são vencidas na firmeza da obediência, na clareza do posicionamento, no reconhecimento de que a vontade de Deus é suprema. Miguel não precisou justificar o passado de Moisés, porque Deus já o havia redimido. O inimigo, como em Jó capítulo 1 e Zacarias capítulo 3, tenta acusar, tenta alegar propriedade sobre aquilo que Deus escolheu. Mas Miguel se levanta como escudo da vontade divina, provando que os céus não negociam o que é santo. É importante notar que o texto de Judas é o único lugar nas Escrituras onde essa disputa é mencionada. Isso por si só revela o peso e a raridade do evento, um momento escondido da narrativa humana, mas registrado no livro eterno para nos lembrar de que há uma guerra em curso, mesmo quando não vemos. A morte de um justo não encerra seu testemunho. E o corpo de um profeta ainda pode ser alvo de estratégias infernais, mesmo após o último suspiro. A atitude de Miguel também é uma lição sobre posicionamento espiritual. Ele não tenta dialogar com o diabo, não entra em disputa de retórica, não apresenta provas ou defesas. Apenas afirma o poder do nome do Senhor.
Essa resposta nos ensina que, diante da acusação espiritual, o maior argumento não é nossa justiça, mas a autoridade daquele que nos chamou. O corpo de Moisés estava seguro, não porque Miguel o protegeu com força, mas porque Deus o havia selado com propósito. O confronto entre Miguel e Satanás é mais do que um embate pontual. É um retrato da realidade invisível que cerca os servos de Deus. Enquanto os homens enxergam fim, o mundo espiritual enxerga propósito. E quando o inimigo tenta colocar suas mãos em algo que Deus separou para si, os céus se movem. Porque não é o inferno quem determina o destino dos santos. É o Senhor quem sela, protege e exalta conforme o seu plano. E enquanto o inimigo se retirava sem vitória, algo maior se preservava. A disputa terminou, mas o valor daquele corpo continuava ecoando, pois o que parecia uma simples morte escondia, na verdade, um perigo que o próprio céu precisou conter. O corpo como relíquia perigosa. Entre todas as possíveis razões pelas quais o corpo de Moisés foi escondido, uma delas ressoa com força ao olharmos para o coração humano: o risco da idolatria. O povo de Israel, apesar de ter sido conduzido por milagres e maravilhas, carregava uma tendência recorrente de desviar-se do Criador e fixar os olhos na criação. A história do bezerro de ouro é a prova mais evidente de que mesmo os que viram o mar se abrir são suscetíveis a adorar o que podem tocar. E que destino teria o corpo de Moisés se não tivesse sido retirado dos olhos da multidão? Um homem que falava com Deus face a face, cuja pele resplandecia após o encontro com a glória divina, que desceu do Sinai com as tábuas da lei nas mãos, seria facilmente transformado em algo mais do que um líder. Aos olhos de uma geração marcada pelo símbolo, Moisés poderia rapidamente se tornar um substituto de Deus. E essa é a semente da idolatria, quando o instrumento se torna mais importante que o autor. O próprio Senhor já havia alertado, por meio dos mandamentos, que nenhum ídolo deveria ser formado nem em forma de imagem nem de pessoa. Em Êxodo capítulo 20, versículo 4, está escrito: "Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra." E, no entanto, o coração do povo oscilava entre a fé e a veneração de objetos. O bastão de Moisés, que havia dividido as águas, a arca da aliança, o altar do incenso, tudo podia ser transformado em foco de adoração se não fosse guiado por temor e obediência. O corpo de Moisés, portanto, se tornaria uma relíquia viva, um ponto de romaria, talvez até de adoração. E Satanás sabia disso. Ele conhece a fragilidade do coração humano, a ânsia por um símbolo visível, o desejo de tocar o que é sagrado. Ter acesso ao corpo de Moisés seria uma oportunidade para semear engano, para desviar os olhos dos fiéis da presença invisível de Deus e fixá-los em um cadáver ilustre. Essa estratégia não é nova. A idolatria sempre se infiltra pela aparência da reverência. Não começa como rebelião aberta, mas como memória sagrada, que aos poucos se transforma em culto proibido. O povo que adorou serpente de bronze, como registrado em Números capítulo 21, versículo 9, mais tarde a transformaria em objeto de idolatria, ao ponto de Ezequias, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, precisar destruí-la, chamando-a de Neustã, apenas um pedaço de bronze. E se uma serpente de bronze causou tamanha confusão, imagine o corpo do maior profeta da história de Israel. Satanás, então, não queria o corpo de Moisés apenas como troféu, mas como isca, uma armadilha disfarçada de homenagem, um corpo enterrado sob um santuário, um túmulo cercado de relíquias, e logo Israel teria um novo centro de adoração, rivalizando com o próprio Deus. E o que começa como memória
rapidamente se transforma em desvio. A sabedoria de Deus em esconder o corpo é, portanto, uma proteção contra o erro futuro. É um sinal de que até os maiores servos devem desaparecer da cena, para que o nome do Senhor permaneça. Moisés precisava sair de cena, não apenas da vida, mas da lembrança física. Porque a fé não se apoia em monumentos, mas na promessa viva. Não há registros de peregrinações ao túmulo de Moisés, nenhuma tradição sobre onde prestar homenagens. Isso não é descuido, é desígnio. O corpo foi tirado dos homens para que Deus continuasse sendo o centro. O profeta partiu, mas a presença de Deus permaneceu entre o povo. E onde o coração humano se cala, o céu fala mais alto. Mas enquanto o povo seguia sem saber o destino de Moisés, o inimigo ainda arquitetava suas intenções. Aquele corpo representava algo maior. E o que parecia um simples perigo de idolatria escondia uma dimensão ainda mais profunda: a ligação com a ressurreição de Cristo. Entre as montanhas da Galileia, séculos após a morte de Moisés, algo extraordinário aconteceu. Jesus subiu com Pedro, Tiago e João a um monte alto, e ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. E então, uma visão inesperada. Ao lado do Cristo glorificado estavam Elias e Moisés, aquele cujo corpo nunca foi encontrado, aquele que Satanás tentou reivindicar. Mateus capítulo 17, versículo 3, relata: E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Essa aparição não pode ser reduzida a uma visão simbólica. Foi um encontro real. Moisés estava vivo, visível, consciente, participando de um momento decisivo do ministério de Jesus. E aqui se revela o ponto central. A disputa pelo corpo de Moisés não foi apenas sobre o passado, mas sobre o futuro. Satanás queria impedir o que estava prestes a acontecer, a glorificação. A presença de Moisés na transfiguração é um marco teológico. Ele representa a lei, enquanto Elias representa os profetas. Ambos aparecem ao lado daquele que veio cumprir tudo. Jesus não os anula, mas os revela em sua plenitude. Moisés, o legislador que morreu antes de entrar na Terra Prometida, agora pisa em um monte santo ao lado do próprio Messias. Não por esforço próprio, mas porque foi aceito pela graça. A mesma graça que Satanás tentou contestar. A disputa pelo corpo, então, assume um novo sentido. Não se tratava apenas de impedir a idolatria ou reivindicar justiça por falhas passadas. O que estava em jogo era a mensagem escatológica da ressurreição. Se Moisés ressuscitasse, ainda que em forma glorificada e provisória, seria o prenúncio de algo maior. A morte não é o fim. E esse é um golpe direto contra o reino das trevas, porque Satanás se alimenta do medo da morte, mas a ressurreição esvazia seu poder. A aparição de Moisés ao lado de Jesus é uma antecipação daquilo que Paulo proclama em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? O corpo que foi escondido por Deus é agora revelado em glória. E essa glória não é terrena, é celestial. Não há túmulo, não há ossos, não há pó. Há apenas luz, comunhão e eternidade. E, se há luz, há também contraste. A derrota de Satanás começa a ser desenhada não apenas na cruz, mas nos sinais que a precedem. A transfiguração é uma declaração silenciosa de que o plano de redenção está em curso, que a glória futura já começou a se manifestar. E Moisés, outrora sepultado em mistério, se torna testemunha dessa revelação. O que o inimigo tentou esconder, Deus exalta.
O que o acusador quis apagar, o Pai glorificou. Há algo ainda mais profundo nesse encontro. Moisés não apenas aparece ao lado de Jesus, ele fala com ele. O texto não revela o conteúdo da conversa, mas o contexto deixa claro. Era sobre o que estava por vir. Lucas, capítulo 9, versículo 31. Acrescenta: falavam da sua partida, que havia de cumprir-se em Jerusalém. Moisés, que guiou um povo rumo à promessa, agora contempla o Cordeiro que guiaria a humanidade para além da morte. Essa ligação entre a trajetória de Moisés e a missão de Cristo revela que nada na Bíblia está desconectado. Tudo aponta para a cruz e tudo converge para a ressurreição. Moisés não apenas profetizou sobre o Redentor, ele foi envolvido no mistério da redenção. E é por isso que seu corpo era alvo de tanta disputa, porque o seu destino já prenunciava a derrota do inferno. Satanás tentou impedir que Moisés fosse visto como alguém redimido. Quis encerrar sua história no deserto, entre pedras e silêncio. Mas Deus o chamou novamente para um monte. Desta vez, não para receber tábuas, mas para contemplar a plenitude da glória. E o corpo que o inimigo quis reter tornou-se, nas mãos do Altíssimo, um estandarte daquilo que aguarda os que são fiéis. Mas a ligação de Moisés com a lei ainda precisava ser confrontada, porque a disputa não se tratava apenas de carne e ossos, mas do significado espiritual que ele carregava. A representação da lei sob julgamento. Moisés não era apenas o libertador de Israel. Ele era o representante da lei, o portador das tábuas sagradas, aquele a quem Deus confiou palavras que moldariam séculos de justiça, moral e revelação. Tudo o que envolvia Moisés estava impregnado de autoridade divina, e seu corpo, mesmo após a morte, continuava a carregar esse peso simbólico. Não era apenas um corpo enterrado, era a representação física de tudo que a lei significava. Por isso, quando Satanás tentou reivindicá-lo, o que estava em jogo era mais do que um homem. Era a própria ideia da justiça de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina, em Romanos capítulo 7, que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. No entanto, também declara que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Moisés, como figura da lei, representa essa tensão entre revelação e condenação. Ele revelou o padrão divino, mas não podia oferecer redenção. A lei era como um espelho, mostrava o erro, mas não tinha o poder de apagar a mancha. E é justamente nesse ponto que Satanás tentou agir. Disputar o corpo de Moisés, o diabo não estava apenas exigindo um cadáver. Ele estava tentando declarar que a lei havia falhado, que mesmo seu mensageiro não escapou da corrupção, que o porta-voz da justiça divina estava no fim sob a mesma condenação que todos os homens. Era uma acusação silenciosa, mas profunda. Se o símbolo da lei estivesse sob domínio do inimigo, seria como afirmar que a justiça de Deus não tinha poder sobre a morte. Essa é a essência do ataque espiritual. Satanás é chamado de acusador dos nossos irmãos, em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Ele se levanta para lançar dúvidas sobre a integridade dos justos, para explorar cada falha, cada fraqueza, cada pecado. E com Moisés não lhe faltavam argumentos. Afinal, ele desobedeceu ao comando de Deus ao ferir a rocha em Números capítulo 20, um erro que lhe custou a entrada na terra prometida. Satanás queria transformar esse erro em sentença eterna, mas a resposta divina não foi justificar os erros de Moisés, foi reafirmar a soberania da graça. Miguel não argumenta, não debate, não cita os feitos do profeta. Ele apenas diz: "O Senhor te repreenda",
porque a defesa de um servo de Deus não está nas suas obras, mas na aliança com o próprio Senhor. A lei, apesar de sua pureza, sempre apontava para algo maior, para uma promessa que viria em carne e sangue e que cumpriria perfeitamente cada mandamento. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 17: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. E foi exatamente isso que ele fez. O que Moisés representava em pedra, Cristo cumpriu em vida. A justiça que condenava se tornou graça que salva. A disputa pelo corpo de Moisés foi, nesse contexto, uma tentativa do inferno de manter o símbolo da lei sob o peso do pecado, impedindo que fosse transformado em testemunho de redenção. É por isso que a aparição de Moisés na transfiguração tem tanto peso. O que Satanás tentou condenar, Deus glorificou. O que o inimigo tentou manter preso à morte, o Senhor exaltou em vida. Moisés aparece ao lado de Jesus, não como símbolo de uma aliança falida, mas como testemunha de que a lei, quando entregue a Deus, é cumprida em glória. O corpo que carregava a condenação da rocha ferida, agora brilha com a luz da promessa. Nesse embate entre lei e graça, Moisés é o ponto de intercessão. Ele nos lembra que, por mais que sejamos falhos, o plano de Deus é maior. E mesmo que tenhamos tropeçado em algum deserto, o autor da vida ainda pode nos elevar ao monte da transfiguração. O corpo que Satanás tentou calar agora fala de esperança, de justiça restaurada, de um julgamento que foi vencido não por mérito humano, mas pela fidelidade de Deus. E enquanto a lei era defendida nos céus, o símbolo de intercessão de Moisés ainda precisava ser confrontado, pois seu papel não terminou em tábuas e mandamentos. Havia algo mais profundo a ser protegido. O último intercessor silenciado. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Seu amém nos comentários faz toda a diferença para alcançarmos mais pessoas. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, deixe um super chat de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando. Moisés não foi apenas o legislador do povo de Israel. Antes mesmo de entregar as tábuas da lei, ele já havia assumido um papel ainda mais elevado, o de intercessor. Entre a montanha e o povo, entre o juízo e a misericórdia, ele se colocou como elo vivo, como ponte ardente entre o céu e a terra. E é justamente por isso que seu corpo se tornou tão desejado pelo inimigo. Satanás não queria apenas apagar um líder, queria silenciar o último intercessor. O livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 32, revela a profundidade desse chamado. Após o povo ter caído em idolatria com o bezerro de ouro, Moisés se aproxima de Deus e declara: Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Ele não suplica apenas pelo perdão, ele oferece a si mesmo como sacrifício. Moisés não apenas conduzia o povo, ele se colocava no lugar deles, intercedia até o limite da própria salvação. Esse tipo de entrega é rara, exige conhecer a Deus profundamente e amar o povo intensamente. Moisés falava com Deus face a face, como um amigo. Ele sabia o peso da glória, mas também conhecia a fragilidade dos homens. Por isso, ele não apenas comunicava a vontade divina ao povo, mas levava ao trono da graça as dores, os pecados e as quedas de cada geração. A intercessão era o centro de sua missão. Satanás compreendia isso. Ele sabia que a força de Moisés não estava apenas na liderança, na coragem ou nos sinais que realizara. Estava na sua posição espiritual. Ele era uma sombra viva do Cristo que viria, um homem que subia ao monte para buscar perdão por muitos, um homem que estendia os braços em súplica quando o povo já não tinha mais voz,
Moisés era, em sua essência, um tipo de mediador, e por isso representava um perigo eterno ao reino das trevas. Ao tentar reivindicar seu corpo, o inimigo visava mais do que uma relíquia. Queria apagar o símbolo da mediação. Se pudesse lançar dúvidas sobre sua condição final, poderia sugerir que nem mesmo o maior intercessor escapou da condenação. Que sua entrega foi vã, que seu clamor não teve resposta. Era uma tentativa de calar a ponte, de cortar a ligação, de obscurecer o caminho entre a terra e o céu. Mas Deus já havia selado o testemunho de Moisés. Ele não precisava ser defendido por argumentos nem por feitos. Sua vida já era a própria defesa. Cada vez que se colocou entre Deus e o povo, cada oração feita em lágrimas, cada súplica em silêncio, foi um grito de misericórdia que o céu jamais esqueceu. O corpo de Moisés não podia ser entregue às trevas, porque ele era, diante do trono, memória viva da misericórdia divina. Moisés sabia que sua missão era preparar o caminho, mas não concluí-lo. Sabia que seu papel era apontar para alguém maior que viria depois dele. Um que não apenas intercederia, mas entregaria a própria vida como redenção. A sombra do intercessor apontava para a cruz, e talvez por isso o inimigo quisesse tanto silenciá-lo, porque o silêncio de Moisés seria, para muitos, o fim da esperança. Mas Deus não permite que a voz da intercessão seja enterrada com o corpo. A disputa não era apenas sobre onde Moisés descansaria, mas sobre o que ele continuaria a significar. Sua figura precisava ser guardada, não para ser exaltada, mas para que seu papel continuasse ecoando até a vinda do verdadeiro mediador. Enquanto o corpo de Moisés era preservado em segredo, uma outra camada do mistério se revelava, algo mais profundo, que não envolvia apenas função ou memória, mas destino profético, porque talvez aquele corpo estivesse atrelado a um tempo que ainda não chegou, o corpo como chave profética. A Bíblia não desperdiça silêncio. Sempre que algo é ocultado, é porque há um propósito guardado no tempo de Deus. O corpo de Moisés, sepultado por mãos divinas e mantido longe do olhar humano, talvez não esteja apenas escondido, talvez esteja reservado, não apenas como um símbolo do passado, mas como uma peça no tabuleiro profético de um futuro que ainda será revelado. O próprio fato de Satanás ter se interessado por esse corpo revela que havia algo nele que ultrapassava o entendimento humano. O diabo não persegue o que é irrelevante. Ele ataca aquilo que carrega sentido espiritual, aquilo que representa ameaça ao seu reino. E ao disputar pelo corpo de Moisés, ele demonstrava saber que aquele corpo ainda falaria, não com voz, mas com propósito. Um testemunho silencioso, aguardando o momento certo para se manifestar. A Escritura já nos apresenta situações em que elementos aparentemente enterrados ressurgem com missão. O próprio corpo de Jesus foi preservado para que, ao terceiro dia, se tornasse o selo da nova aliança. Ossos de profetas, como os de Eliseu em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21, reviveram um homem ao contato. Isso nos mostra que Deus, por vezes, usa até mesmo corpos físicos como instrumentos de sua vontade no tempo exato. E se o corpo de Moisés estiver envolvido em um desígnio semelhante? Se sua preservação não for apenas memorial, mas funcional, a aparição de Moisés no Monte da Transfiguração já rompe a lógica da morte comum. Ele se manifesta ao lado de Elias, outro que não experimentou a morte da forma convencional. Ambos aparecem ao lado do Cristo glorificado, apontando para uma realidade que está além do tempo. E isso nos leva a considerar: há um papel que Moisés ainda cumprirá? Em Apocalipse capítulo 11, lemos sobre duas testemunhas que profetizarão. Por 1260 dias, vestidas de pano de saco, elas terão poder sobre a terra, sobre as águas, e serão mortas apenas ao final de seu ministério.
Embora o texto não revele seus nomes, muitos estudiosos, desde os primeiros séculos da Igreja, consideram que uma dessas testemunhas possa ser Moisés. O motivo? Os sinais mencionados, como transformar águas em sangue e ferir a terra com pragas, são os mesmos que ele executou no Egito. Essa possibilidade, ainda que envolta em mistério, levanta uma reflexão poderosa. O corpo de Moisés, escondido por Deus, pode não estar apenas em repouso, mas em espera, em silêncio, mas em prontidão. Como uma chave profética selada para um tempo específico, destinado a destrancar verdades e juízos nos últimos dias. Deus nunca age por acaso. Se ele escolheu ocultar o corpo de um homem que já havia cumprido sua missão terrena, é porque há algo maior do que conseguimos compreender. E se há um tempo para todas as coisas, como afirma Eclesiastes capítulo 3, talvez haja um tempo em que o silêncio do corpo de Moisés será quebrado, não por palavras humanas, mas por ações divinas. Não precisamos construir doutrinas sobre hipóteses, mas podemos discernir os padrões do agir de Deus. Ele sempre preserva aquilo que usará, sempre esconde aquilo que será revelado no tempo certo. E se há algo mais profundo no destino do corpo de Moisés, então essa história ainda está sendo escrita. A disputa de Satanás por esse corpo não foi apenas por honra ou legado, mas por antecipar algo que só Deus poderia liberar. E enquanto esse corpo permanece onde os homens não alcançam, a promessa segue viva. Pois há alianças que cruzam gerações, há sinais que atravessam séculos, e há corpos que não são lembrança, mas profecia. E é essa profecia silenciosa que começa a tocar um ponto ainda mais sensível. A própria promessa feita a Abraão, que Satanás também queria atingir. O ataque à promessa de aliança. A história de Moisés não começa com ele. Começa com uma promessa muito anterior, feita séculos antes, quando Deus chamou um homem chamado Abrão e lhe disse: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra", como está registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Essa aliança com Abraão foi o ponto de partida para todo o plano de redenção. E Moisés foi, no tempo certo, a concretização de parte dessa promessa. Ele não era o fim, mas o cumprimento de uma etapa essencial. Moisés foi o libertador que Deus levantou para tirar Israel da escravidão do Egito, exatamente como Deus havia prometido a Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Moisés foi o instrumento dessa libertação. Ele não apenas conduziu o povo, mas deu, forma visível, a fidelidade de Deus. Cada passo no deserto era uma lembrança viva de que Deus cumpre o que promete. E é justamente por isso que o corpo de Moisés, mesmo depois da morte, ainda carregava um peso espiritual tão profundo. Satanás sabia que aquele corpo representava a continuidade da aliança. Tocar nele seria, em essência, tocar na narrativa da fidelidade de Deus. Reivindicar aquele corpo seria tentar lançar sombra sobre a promessa. Era uma tentativa de atacar a credibilidade do próprio Deus diante do mundo espiritual. Esse ataque não era novo. Desde o Éden, Satanás tenta interferir nas promessas divinas. Tentou corromper a linhagem da mulher em Gênesis capítulo 6, tentou destruir o povo de Deus através de reis e nações. Em cada geração, o inimigo se levanta contra aquilo que representa aliança. E Moisés, como figura-chave da libertação e revelação, tornou-se um alvo. Seu corpo, uma vez nas mãos erradas, seria não apenas um símbolo morto, mas uma arma viva contra a fé do povo. Se Satanás pudesse usar o corpo de Moisés, talvez conseguisse deturpar sua imagem, transformá-lo em objeto de idolatria, como vimos anteriormente, ou ainda pior, usá-lo para sugerir que a promessa terminou ali.
que o libertador havia morrido antes de cumprir o que prometera, que a aliança não passou de uma ilusão. Essas insinuações não precisam de palavras. Um símbolo distorcido já basta. Mas Deus, que guarda suas promessas, também guarda os instrumentos que as representam. O corpo de Moisés foi selado não apenas para impedir a idolatria, mas para preservar a integridade da aliança, para que ninguém, nem no céu nem na terra, pudesse alegar que a fidelidade de Deus foi comprometida, porque o plano não termina em Moisés. Ele aponta para outro libertador, um que viria séculos depois, nascido da descendência prometida para cumprir a promessa em sua plenitude. A disputa pelo corpo de Moisés foi, portanto, uma investida contra o fio invisível que conecta todas as alianças da Escritura. Abraão, Moisés, Davi e Jesus. Uma linha contínua de promessas sendo cumpridas, etapa por etapa, geração após geração. O inimigo não busca apenas destruir homens, ele tenta interromper histórias. E se pudesse riscar Moisés, tentaria apagar um elo vital da corrente da redenção. Mas Deus vela por sua palavra para a cumprir. E se a promessa começou em Abraão, ela não termina com Moisés. Ela segue imutável até que o céu e a terra passem. E esse mesmo corpo que o inferno tentou tocar já havia sido separado para algo muito maior. A última vez que a figura de Moisés aparece nas Escrituras não é nos desertos de Moabe, nem nos vales onde seu corpo foi escondido, mas sobre um monte de glória, diante dos olhos atônitos de 3 discípulos que sequer sabiam o que estavam testemunhando. Ele não está deitado, nem envolto em linho, mas em pé, conversando com o Cristo transfigurado. E é neste detalhe que reside uma das maiores revelações da Bíblia. O corpo que Satanás tentou prender à terra foi visto nos céus como testemunho vivo da redenção. Mateus, capítulo 17, registra que Moisés apareceu ao lado de Elias e ambos falavam com Jesus. Lucas, capítulo 9, acrescenta que conversavam sobre a sua partida, que havia de se cumprir em Jerusalém. Moisés, o libertador do passado, agora participa da revelação do libertador eterno. O homem que representava a lei, que conduziu um povo até as portas da promessa, agora caminha em glória com aquele que cumpriria toda a promessa com seu próprio sangue. Mas o que isso significa teologicamente? Significa que a disputa pelo corpo de Moisés não foi apenas sobre matéria, mas sobre destino. Satanás queria interromper um testemunho, queria manter Moisés no silêncio da morte, como símbolo de uma lei que não pôde salvar. Mas Deus o exaltou como figura glorificada, como testemunha ocular da missão do Messias, e isso altera completamente o significado da narrativa. O corpo que fora guardado da corrupção se tornou símbolo da restauração. A Bíblia declara em Romanos, capítulo 8, versículo 11: Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. O corpo de Moisés, portanto, é uma antecipação dessa promessa, um sinal para o céu, a terra e os reinos espirituais de que a morte não tem a última palavra sobre os que pertencem a Deus. Aquilo que foi ocultado na terra foi revelado em glória diante dos céus. Mais do que isso, a presença de Moisés no Monte da Transfiguração representa a reconciliação perfeita entre lei e graça. Moisés e Elias, a lei e os profetas, se curvam diante daquele que é o cumprimento de ambos. Não há mais tensão, há harmonia. E o corpo de Moisés glorificado não é mais símbolo de acusação, mas de aceitação. Ele não carrega mais o peso de ter ferido a rocha, mas o brilho de quem viu o verdadeiro Cordeiro de Deus face a face. A disputa pelo corpo, nesse sentido, revela que o inimigo teme não apenas a alma dos santos, mas aquilo que Deus fará com seus corpos.
Paulo escreve em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, que Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. O corpo de Moisés, então, se torna profecia viva daquilo que aguarda todos os que estão em Cristo, a glorificação total. Satanás não conseguiu impedir o testemunho, não conseguiu reter o corpo, não conseguiu manchar a memória, porque aquilo que é consagrado ao Senhor está fora do alcance das trevas. Moisés, que morreu antes de entrar em Canaã, agora aparece ao lado de Jesus no monte, não na terra prometida dos homens, mas na revelação da promessa eterna. E isso é mais do que poético, é profético. Se o corpo de Moisés, escondido por Deus, foi preservado para um propósito tão elevado, então cada servo do Senhor pode confiar que o que hoje está em silêncio, amanhã poderá ser exaltado, que aquilo que foi ocultado com lágrimas será revelado em glória, que o testemunho não termina no sepulcro, porque a última palavra não é da terra nem do inferno, é do céu. E quando Deus fala, até o corpo que foi escondido se levanta como sinal do que está por vir. Mesmo quando tudo parece encerrado, quando o silêncio da morte cobre a história de um homem, Deus ainda escreve. O corpo de Moisés, escondido, da terra foi lembrado no céu. Não porque ele foi perfeito, mas porque foi fiel. Porque mesmo com falhas, caminhou com Deus. Porque intercedeu, obedeceu, chorou, lutou, caiu e continuou. E Deus, que vê além da aparência, escondeu o que era sagrado e revelou no tempo certo aquilo que o inferno tentou apagar. Cada detalhe da disputa pelo corpo de Moisés revela que há uma guerra espiritual sendo travada por aquilo que Deus ama. Uma guerra que não se limita a Moisés, porque se Satanás lutou pelo corpo de um servo fiel, também tentará lutar contra tudo aquilo que carrega a marca da promessa, inclusive a sua vida, o seu futuro, a sua fé. Mas assim, como Miguel se levantou para defender o que era de Deus, o mesmo céu continua se movendo por aqueles que o Senhor chamou. Nada que foi consagrado será entregue às trevas. Nenhum nome escrito nas mãos de Deus será esquecido. E mesmo aquilo que hoje parece enterrado, desacreditado ou perdido, pode estar sendo apenas guardado, à espera da glória que virá. Se essa mensagem falou com você, se o Espírito de Deus tocou algo dentro do seu coração, não ignore esse chamado. Talvez, assim como Moisés, você tenha andado por desertos. Talvez tenha se sentido esquecido, escondido, invisível. Mas Deus conhece cada detalhe. Ele sabe onde está o seu coração. E hoje, Ele te chama de volta. Se você deseja se reconciliar com Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos, ou se hoje é o dia da sua entrega total, comente aqui embaixo. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já é de Cristo, declare sua fé publicamente. Escreva amém aqui nos comentários. Isso não é apenas uma palavra, é uma semente. E cada amém faz com que essa mensagem alcance mais corações, mais vidas, mais destinos que precisam ouvir que a morte não tem a última palavra, porque a glória ainda virá. Compartilhe essa mensagem com alguém. Leve essa verdade adiante, porque há corpos que foram escondidos, sim, mas nenhum testemunho que pertence a Deus ficará oculto para sempre. Até a próxima.